histórias você conhece de mulheres ricas, independentes, bonitas, que não tiveram sucesso nos relacionamentos? Hoje eu quero falar com você sobre mulheres fortes e a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de manter um bom relacionamento. Nós conhecemos inúmeras histórias de mulheres bem-sucedidas que não conseguiram ter um bom relacionamento. E muitas vezes essa também é a realidade de mulheres que nós conhecemos próximas a nós. E a questão é, o que está por trás disso? O que faz com que elas tenham tanto sucesso profissional e não consigam manter um relacionamento? O que faz com que elas tenham o extremo de um lado e o extremo negativo do outro? O que está por trás dos resultados? O que a gente não consegue ver? O que não está palpável, mas que diz muito sobre o seu inconsciente. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você chegou aqui do nada, caiu de paraquedas, meu nome é Samara Menegaso, sou mentora de relacionamentos, de casais e de mulheres que desejam ter relacionamentos incríveis. E muitas dessas histórias que a gente conhece envolvem situações difíceis nos relacionamentos. Mulheres que vivem relacionamentos tóxicos, mulheres que passam por traições e aceitam coisas que muitas vezes nós nos perguntamos por quê? Por que uma mulher nessa posição, com esse status, a esse nível? E talvez, muitas vezes, o nosso questionamento é, se acontece com elas que estão a níveis muito mais altos que nós, o que será de nós meros mortais? E agora está muito em alta o caso da Virgínia, né, que se separou recentemente e que se envolveu aí num relacionamento onde nem era um relacionamento, né? Mas eu vi em entrevistas elas dizendo que sim, ela tinha expectativas, porque a gente sempre tem. E essa é uma verdade, a gente se envolve com as pessoas, a gente tem expectativas de ser correspondidos. E muitas vezes o esforço que a gente faz para o relacionamento, ele não é recompensado a maneira com que a gente espera. E talvez foi isso que tenha acontecido com ela. Ela esperou algo e não recebeu a mesma coisa em troca. Mas existe uma explicação do porquê muitas vezes essas histórias se repetem com mulheres do mesmo nível, do mesmo patamar. E muitas vezes essas mulheres representam algo que muitas vezes nós também queremos, nós também almejamos, que é o sucesso financeiro, que é o sucesso no trabalho, que é uma carreira sólida. Mas muitas vezes a gente acaba achando que nós precisamos escolher, porque nós não conhecemos mulheres bem-sucedidas que não têm vivido os relacionamentos difíceis. E acaba que nós criamos uma narrativa de os homens têm medo de mulheres fortes. Os homens têm medo de mulheres independentes, mas a questão é que os homens não têm medo, os meninos têm. E aí nós entramos no primeiro ponto desse vídeo, que é mulheres fortes atraem homens meninos pela energia que está de uma extremidade a outra. Quem tem uma energia muito forte vai atrair alguém que tem uma energia mais fraca. E a gente, dentro dos estudos, costuma chamar de feminino e masculino, mas muitos acham que isso não existe. Então vamos chamar só de energias, porque no fundo, masculino e feminino também são energias. Energias psíquicas que atuam de forma inconsciente na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso cérebro, nas ações, naquilo que nós fizemos no nosso dia a dia. E nós não temos consciência disso. Então, o feminino e o masculino, ele não surgiu nesse século, ele não surgiu do nada, e ele não é um assunto tão básico que as pessoas costumam a tratar hoje em dia na internet. A questão é que para viver um relacionamento bom, nós precisamos ter o equilíbrio dessas energias. E muitas vezes nós queremos tratar o nosso relacionamento da forma que a gente trata o nosso trabalho. Se você é uma mulher forte no trabalho, se o seu trabalho depende de você ser uma mulher que lidera, uma mulher que exerce uma postura mais rígida, mais controladora, mais determinada, muito provavelmente se você agir dessa forma no seu relacionamento,
você não vai conseguir ter um homem que represente essas mesmas características. Só que muitas vezes aqui há uma incongruência, porque quando nós queremos um relacionamento, nós queremos um homem que ele tenha atitudes masculinas, mas que quando ele está com nós, ele seja amoroso demais, ele seja cuidadoso demais, ele seja paciente, ele seja carinhoso, ele seja bondoso. E muitas vezes essa característica, ela não fica tão representada num homem masculino. Só que essa busca que nós temos de encontrar um homem com essas características é só o oposto daquilo que nós representamos. Porque muitas vezes isso que a gente busca é aquilo que nos falta. Então, de modo bem geral, todo homem busca em uma mulher aquilo que falta nele. E toda mulher busca em um homem aquilo que falta nele. Quando eu falo sobre masculino e feminino, eu não estou falando sobre gêneros. Eu estou falando sobre energias psíquicas, que ambos possuem. Os homens também possuem energia feminina. As mulheres também possuem energia masculina. E na nossa geração, nessa geração de mulheres fortes, nós estamos conhecendo mulheres que têm muito mais essa energia masculina do que a própria energia feminina. E isso não é de todo ruim para o trabalho. Isso não é de todo ruim para as conquistas financeiras. Porém, dentro de uma relação, nós precisamos fazer com que a nossa energia esteja em equilíbrio. Ou nós vamos continuar vendo essas mulheres fortes atrair esses homens que elas dizem que têm medo de mulheres independentes. Mas na verdade são homens meninos que muitas vezes buscam o equilíbrio da relação através das traições. E claro, isso é assunto para um próximo vídeo. Mas eu quero que vocês entendam que a traição ela é um desequilíbrio da relação. E muitas vezes quando nós passamos por traições, é um feedback de que o nosso relacionamento ele está desequilibrado. Existe alguma área da nossa vida em que a gente se perdeu. Existe alguma dissipação de energia em que nós nos distanciamos. E talvez aqui nesse momento fique um pouco complexo se você nunca ouviu falar disso, porque esse assunto não é básico, mais uma vez falando. Esse assunto tem uma profundidade muito grande e que ele exige que nós estejamos de mente aberta para receber a informação. E eu estou aqui querendo falar com você sobre isso porque nós vamos continuar vendo essas histórias se repetir, não só nessas mulheres que têm sucesso profissional, que são bem-sucedidas, que têm carreiras sólidas, mas também muitas vezes na nossa própria vida. E aí nós estamos buscando o sucesso profissional da mesma forma que nós buscamos um relacionamento, com essa energia. Então eu tenho essa postura de durona, essa postura de guerreira, essa postura de mulher que dá conta de tudo, que faz tudo. E eu não estou dizendo para você que isso é errado e é culpa sua. Não, porque muitas vezes isso não começou com você. Você só não tem a consciência. Muitas vezes isso já começou lá no seu sistema familiar, onde a sua mãe foi o pilar mais forte, onde a sua mãe não pôde contar com o seu pai, onde o seu pai foi o lado mais fraco, onde a mulher é que ia em busca de sustentar a casa, de dar conta de tudo, e aquele homem que você viu toda a sua vida se manter em silêncio, muitas vezes calado, como se fosse um homem fraco que não tinha forças, fez com que na sua cabeça moldou uma imagem de que você precisava ser forte igual a sua mãe e anulou a força do seu pai, como se ela não existisse. Isso faz com que hoje você busque se relacionar com homens que são mais fracos que você, porque eles têm um lado que você não tem. Ou talvez um lado que você não consegue acessar, porque todos nós temos as duas energias. Elas só estão muitas vezes invertidas dentro de nós, esquecidas, e hoje estão refletindo na nossa vida com esses resultados que muitas vezes nós não desejamos. E aqui vos falo uma pessoa que por muito tempo foi essa mulher ferida e que assumiu o lado do masculino. E uma mulher, ela só se torna masculina quando faltou um homem em casa. Então, quando você viu que faltou um homem em casa, você assume esse lugar como uma forma de equilibrar o sistema. E mais uma vez falando, esse assunto é muito profundo. E a gente estava
no último encontro do Mastermind. Para quem não sabe, o Mastermind é um grupo seleto de mulheres que nós atendemos num projeto meu e da minha cunhada. E falando sobre esse feminino que muitas vezes nós mulheres deixamos de lado, por conta de que nós entendemos que o sucesso, ele está no profissional. O sucesso, ele está naquilo que o dinheiro representa. Só que muitas vezes faz com que eu me perca de mim mesma, buscando aquilo que me disseram que era certo, que era sucesso, que era prosperidade, que era ser alguém na vida. Então, quando eu me pego sem ter o sucesso profissional, eu acho que eu não sou nada. E não que você não deva ir atrás daquilo que você busca. Mas hoje nós temos um número expressivo de mulheres que já ocupam as mais diversas áreas do profissional. Mulheres que atuam em lugares inimagináveis. Por exemplo, mulheres que pilotam navios, embarcações, que são pilotas de aviões. Isso para mim, de navio, eu até então nem sabia que mulheres dirigiam navios. Então eu fiquei surpresa em saber que nós temos mulheres em todas as profissões. Mas também nós temos um número muito expressivo de mulheres que estão adoecendo mentalmente. Mulheres que se sentem vazias, incompletas, mesmo tendo todo o sucesso profissional do mundo. Mulheres que acumulam fortunas, mas também acumulam um silêncio gritante dentro de si. E é através disso que eu venho falar. Porque muitas vezes o sucesso profissional, ele não representa tudo. E não que ele não seja importante. Todas nós precisamos, eu acho importante, desenvolver esse lado masculino, não porque você tenha que trabalhar fora, mas porque ele faz parte de você, assim como o feminino faz parte do homem. Então, quando nós vamos em busca de ser uma mulher mais inteira, uma mulher que se preenche com aquilo que realmente faz, nós possivelmente teremos sucesso em todas as áreas. Não estou dizendo que um relacionamento é o que vai manter a felicidade na vida de alguém, nem mesmo a carreira profissional. Porque o sucesso interior, ele começa com aquilo que faz sentido para você. Só que muitas vezes isso faz com que outras áreas ficam esquecidas até o dia em que elas vão vir a fazer sentido na sua vida. Então, eu não estou aqui para julgar as mulheres que não vivem bons relacionamentos. Estou aqui para conscientizar de que muitas vezes é por conta disso que não vivem. É por conta de não conhecer aquilo que está dentro de si. É por conta de esquecer quem elas realmente são. E não que não seja possível ser uma mulher bem-sucedida e também viver um bom relacionamento. É totalmente possível. Mas como eu falei lá no início, isso vai exigir que você tenha um melhor equilíbrio nas energias e naquilo que você representa. Então, por exemplo, você não vai poder tratar o seu relacionamento como você trata o seu trabalho. Nem sempre você vai poder ser a pessoa dominante se você quer um homem forte ao seu lado. E se você quer um homem forte ao seu lado, você vai precisar baixar um pouco a guarda. Ou você não vai conseguir atraí-los. Porque relacionamento também é atração. Isso a gente nem precisa vir aqui falar, porque já está, acredito eu, muito claro na cabeça de todos nós. Que relacionamento também é atração. Você não atrai só aquilo que você acha bonito. Você atrai porque alguma coisa te conectou nele. E é aquilo que muitas vezes te falta. Então, quando nós vamos para o relacionamento sem ter toda essa consciência, nós estamos quase programados a falhar. Não que não é possível melhorar isso mais tarde, eu sou a prova viva disso. Mas nós entramos para o relacionamento com o nosso inconsciente agindo e não com o nosso consciente saudável, o nosso adulto maduro formado, com o nosso córtex pré-frontal. Nós vamos com aquilo que está no nosso inconsciente, que fica lá atrás, que é bem pequenininho, mas registra todas as informações. E são essas informações e essas imagens que vão moldar os seus relacionamentos, porque lá atrás está toda a sua bagagem.
está todas as informações que você recebeu desde a sua família, está todas as memórias, as imagens que você viu nos relacionamentos da sua vida toda, sejam eles da sua família ou do meio social coletivo que você vivia. Por muito tempo, o meio em que eu vivia eram relacionamentos que não tinham inspirações nenhuma para mim. Relacionamentos difíceis, homens que agrediam mulheres, homens que traíam mulheres. E por muito tempo eu repeti as mesmas coisas. Não, eu nunca fui agredida, mas sim eu fui traída. Fui traída e passei a dor de saber que eu não era valorizada. E essa é aquela dor que você se sente pior lixo. Só que eu não entendia o que fazia com que eu vivia esses relacionamentos ruins. Mas era o padrão que eu tinha, o modelo mental que eu conhecia, através das imagens que estavam no meu inconsciente. Então, o que eu estou aqui para te falar é: seja quem você quiser no mundo profissional, mas quando você quiser viver, se é que você quer viver um bom relacionamento, você vai precisar entender o que se passa dentro de você. E muitas vezes esse sucesso profissional, esse poder, essa ambição, a gente também busca alguma coisa. A gente também busca suprir alguma coisa. Então, talvez em algum momento que você desejar viver um bom relacionamento, você vai precisar parar e analisar todo esse contexto. O que te trouxe até aqui? Quais são as imagens que você tem? Quais são os modelos mentais que você foi programado? Qual é o padrão que você conhece? Porque é a partir daí que você vai entender por que você vive relacionamentos difíceis, relacionamentos conturbados, ou então porque você assume essa postura de forte, de invulnerável. E muitas vezes esse medo de fazer com que as pessoas te vejam como fraca é que você mantém esse lugar. Porque você foi ensinada que você não podia mostrar vulnerabilidade, porque você não podia depender das outras pessoas. Enfim, aqui nós poderíamos trazer uma imensidão de dinâmicas que acontecem dentro dos relacionamentos e dentro dessa informação de que mulheres fortes atraem homens meninos. Nós temos muito conteúdo para agregar no masculino, no feminino, no entendimento de como uma coisa equilibra na outra, mas eu queria trazer um pouco de consciência para vocês, principalmente porque esse assunto está em alta, né, nos últimos dias, de mulheres que atingem um patamar financeiro, mas não conseguem atingir um relacionamento. Certo dia, uma mulher chegou para mim e falou assim: meu sonho é ter uma família, mas hoje eu já conquistei tudo o que eu queria, menos uma família. Como que eu faço para conquistar uma família sem deixar de ter esse sucesso profissional? E foi aí que a gente iniciou um trabalho muito grande de fazer com que ela conseguisse equilibrar essas duas energias e pesar na balança essas duas coisas para que uma não ficasse lá em cima e a outra lá embaixo. Então, para nós equilibrarmos isso, nós precisamos entender que é como uma dança. E nós vamos ter que horas dar uma diminuída, horas dar uma acelerada. Em alguns momentos, por exemplo, no trabalho, você pode ser um trator, mas quando você chegar em casa, você vai ter que deixar esse seu lado mais feminino atuar. E isso é algo para talvez um outro vídeo, se é que vocês gostaram desse. Comentam aqui pra mim, deixa o seu like, deixa suas opiniões, me diz o que vocês acharam, porque a opinião de vocês é muito importante pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.